Bom, a gente vai começar hoje aqui, né? De onde a gente parou na aula passada. E aí eu disse que hoje eu ia demonstrar a fórmula da tangente da soma, né? A gente fez a aplicação na aula passada. E aí hoje a gente vai mostrar, né? Demonstrar a fórmula e fazer aplicações talvez dessa fórmula e de outras, tá bom? Nos exercícios. Então é o seguinte. Então a gente vai deduzir aqui uma fórmula para a tangente da soma, que é a tangente de alfa mais beta. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar a definição da tangente, né? A gente sabe que a tangente é seno sobre cosseno, né? Então, a tangente de alfa mais beta é o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta, ok? Só que isso aqui a gente sabe desenvolver, né? A gente definiu, né, as fórmulas, a gente demonstrou essas fórmulas aqui, tá? Na aula passada. Então, o seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta, mais seno beta multiplicado pelo cosseno de alfa, né? Já o cosseno de alfa mais beta, por sua vez, é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos, né? Você tem que lembrar que no cosseno a gente troca o sinal, e aqui você coloca os senos, né? Seno de alfa vezes seno de beta, tá? Então, esse é o primeiro passo da demonstração. Qual vai ser o segundo passo? A gente vai observar aqui o numerador da fração e o denominador, e a gente vai dividir o numerador e o denominador pelo produto dos cossenos. É claro que aí a gente está admitindo que os cossenos são diferentes de zero, tá? Tanto o cosseno de alfa vai ser diferente de zero, porque senão a tangente de alfa não vai existir, não vai estar definida. E o cosseno de beta também diferente de zero, tá? Então, se os cossenos são diferentes de zero, é claro que o produto, né, cosseno alfa, cosseno de beta, vai ser diferente de zero. Então, precisa dessa condição, porque senão as tangentes não estariam definidas, tá? E aí, o que eu disse? Você tem uma fração, por exemplo, deixa eu colocar aqui, 8 sobre 6. Se eu dividir ambos os termos dessa fração pelo mesmo número, a fração não vai se alterar. Por exemplo, se eu dividir aqui por 2, então vai ficar 8 sobre 2, e aqui vai ficar 6 sobre 2, né? Não se altera, porque se eu tomar isso aqui, pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sextos, eu vou acabar aqui cancelando o 2 com 2, e eu volto para onde eu estava no início, que é 8 sextos, tá? Então, se eu dividir aqui por 3, por exemplo, também eu não vou alterar a fração, vou obter a mesma fração. Sempre que eu dividir aqui pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Então, inspirado nisso aqui, a gente vai dividir ali o numerador da fração, que é tudo isso aqui, pelo cosseno de alfa multiplicado pelo cosseno beta, e o denominador também, tá? Então, é isso que a gente faz. Então, vamos dividir o numerador e o denominador da fração por cosseno de alfa multiplicado pelo cosseno de beta, obtendo assim. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Aqui é o numerador dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, sobre, aí tem aqui o denominador, dividido por cosseno de alfa vezes cosseno de beta, tá? Mas aí o que acontece? Vamos observar esse sinal de mais aqui. E essas duas frações que têm o mesmo denominador, né? A gente pode quebrar isso aqui em uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, como é que vai ficar isso, então? Então, isso aí vai ficar o seguinte. Vai ficar seno alfa, cosseno de beta, sobre cosseno alfa, cosseno de beta, mais seno beta, cosseno alfa, que está aqui, sobre, de novo, cosseno alfa, cosseno de beta. Isso no numerador, né? No denominador, como é que vai ficar? Cosseno alfa, cosseno de beta, sobre cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa vezes seno beta, sobre cosseno alfa, cosseno beta. Igual. Qual vai ser o próximo passo? O que você observa aqui nesses termos, ó? A gente pode fazer alguns cancelamentos, né? Que aqui nesse termo você observa que cosseno de beta é igual a cosseno de beta, então vai cancelar. Aí vai ficar só seno alfa sobre cosseno de alfa. E nesse segundo termo aqui, o que vai cancelar? Cosseno de alfa vai cancelar com cosseno de alfa. Então, o que vai sobrar no segundo termo? Justamente isso aqui, ó. Seno de beta sobre cosseno de beta. E embaixo? Bom, embaixo, cosseno de alfa cancela com cosseno de alfa, e o cosseno de beta cancela com cosseno de beta. Então, aqui vai ficar 1, né? No lugar dessa fração vai ficar 1. Menos, aqui só para reorganizar, isso aqui é a mesma coisa de ter
o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, multiplicado pelo seno de beta, sobre o cosseno de beta, né? Só para reorganizar isso aqui. Quando a gente faz isso, você enxerga exatamente o quê? O que é seno de alfa sobre cosseno de alfa? Ora, é a tangente de alfa, mais, o que é isso aqui? Tangente de beta. E aqui embaixo, 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, a gente acabou de fazer a demonstração da fórmula da tangente da soma de arcos, tá? É isso aqui, ó. Tangente de alfa mais beta vai ser a soma das tangentes, dividido por 1 menos o produto das tangentes, tá? Então, vai ser tangente de alfa mais tangente de beta, sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, tá? Então, para não deixar isso aqui riscado, que só explicar para vocês, eu vou deixar assim mesmo, tá? Sem riscar isso aqui, ok? Então, tá feita aí a demonstração, certo? Da fórmula. O que a gente pretende fazer agora no próximo passo? Então, a gente vai observar essa propriedade muito interessante aqui, também com relação à simetria. Quando você tem tangente de menos θ, isso é igual a tangente de θ, para qualquer que seja o θ, tal que o cosseno de θ seja diferente de zero. Por que essa condição tem que ser estabelecida? Né? Eu já expliquei que se o cosseno de θ for zero, a tangente não está definida, né? Então, não estaria definida a tangente de θ, nem a de menos θ, né? Já que são iguais, tá? Então, por que isso ocorre? Por que elas são iguais? Porque quando você toma tangente de menos θ, isso vai ser o seno do menos θ, dividido pelo cosseno de menos θ. Só que a gente já viu o seguinte, a gente já sabe que para qualquer ângulo, né, ou arco, o seno de menos θ, isso aqui a gente mostrou que é igual a menos o seno de θ, né, utilizando a simetria em relação, né, aqui ao eixo x, tá? E a gente mostrou também o seguinte, o que é o cosseno de menos θ? A gente mostrou que o cosseno é igual, né? Cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. É só a gente lembrar que esse menos indica o sentido. Aí eu falei para vocês que nesse sentido aqui, que é o anti-horário, convenciona-se como positivo. E já o sentido horário, que é esse aqui, onde os ponteiros do relógio giram, é convencionado como sentido negativo, tá? Então, para percorrer θ, você vem nesse sentido aqui, né? Aqui é θ. Para percorrer menos θ, tá? É claro que aqui eu estou supondo um θ agudo, né? Então, para percorrer menos θ, você vem para esse sentido aqui. Então, aqui seria menos θ. Aí você observa aqui a questão da simetria. Esse aqui, né? Eu já mostrei para vocês que é o eixo das tangentes e que a ordenada desse ponto aqui vai me fornecer a tangente do θ, no caso. Se esse ponto tiver ordenada M, eu chamar esse ponto aqui de P, o simétrico dele, né? No caso que eu vou chamar aqui de P', ele vai ter que ordenada, ele vai ter ordenada menos M. Então, isso é uma maneira de ver que a tangente de menos θ, tá? É igual a menos M. Mas o M é tangente do θ. Então, isso aqui é igual a menos tangente do θ. Então, essa é a maneira geométrica de justificar essa igualdadezinha aqui, essa propriedade. Tá bom? E aí a gente fez isso aqui em cima de uma maneira diferente, utilizando as propriedades para o seno e o cosseno, tá? Mas por que eu estou falando disso, né? Por que eu vou precisar disso aí? Eu vou precisar disso porque no próximo passo que a gente vai fazer é deduzir uma fórmula para a tangente da diferença, tá? Também existe uma fórmula para a tangente da diferença. E essa dedução é bem simples a partir do momento que você assume como verdadeira, e nós podemos fazer isso, né? A tangente da soma. Então, a gente já estabeleceu a tangente da soma. Como é que a gente pode aproveitar a tangente da soma para falar na tangente da diferença? A gente faz uma simples manipulação aqui. Tangente de alfa menos beta, né? A gente reescreve isso aqui como tangente. Posso aproveitar o colchete. E aqui eu vou escrever alfa mais... E aqui eu escrevo menos beta, tá? E aí eu fecho o colchete aqui. Então, agora o que eu faço? Eu aproveito a tangente da soma, ó, por exemplo, um sinal de positivo aqui. Então, isso vai ficar tangente de alfa mais a tangente do segundo, né? Só que o segundo é menos beta. Menos beta, né? Eu coloquei foi B. Menos beta.
dividido, né, sobre, aí o que vai aparecer aqui? 1 menos, né, tangente de alfa, vezes a tangente do segundo, né? Segundo é menos beta. Mas o que acontece? A gente acabou de mostrar aqui que a tangente de menos θ é igual a tangente de θ para qualquer θ, né? Claro que com cosseno diferente de zero. Então, o que vai acontecer aqui? Então, isso aqui vai ficar igual a quê? Tangente de alfa. Aqui em cima, tangente de menos beta é igual a menos tangente de beta, né? Sobre, como é que vai ficar aqui embaixo? 1 menos tangente de alfa vezes. Agora, de novo, ó, o que é tangente de menos beta? Isso aqui é menos tangente de beta. Fechou o parênteses. Continua as continhas, então vai ficar tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1. Aí você lê o sinal, menos com menos é mais. Tangente de alfa vezes tangente de beta, tá? Portanto, a fórmula é a seguinte. Tangente de alfa menos beta, da diferença, vai ser tangente de alfa menos tangente de beta. Então, você nota que ela acompanha o sinal. Se aqui for menos, aqui vai ser menos e embaixo é mais. Se aqui for mais, aqui acompanha o sinal. Vai ser mais e embaixo vai ser menos, tá? Só embaixo que você troca. 1 menos, quer dizer, 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Então, aí está estabelecida também a fórmula para a tangente da diferença, tá? Pois a gente vai fazer aplicações disso, ok? Nas questões, certo? Vamos ver o que tem mais aqui, né? A fórmula do arco duplo para a tangente, né? Então, vocês já sabem que tem um arco duplo para o seno de 2α, que vai ser 2 seno alfa, cosseno do alfa. Existe uma fórmula do arco duplo para o cosseno, né? Cosseno de 2α, ele é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. E, em particular, aqui você pode ter 3 resultados distintos, né? Porque, devido à RTF, a gente também pode escrever cosseno de 2α como sendo, como o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos o seno, né? Devido à RTF, isso aqui pode ser reescrito como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. E outra forma de escrever o cosseno de 2α pode ser em função só do cosseno. Como o seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno, e eu vou ler o sinal aqui fora, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1, tá bom? Então, essas duas últimas aqui, você obtém aqui a partir da RTF, tá? A partir da RTF, certo? E também vai existir uma fórmula para tangente, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, esse aqui eu vou deixar escrito aqui para a gente relembrar. E aí o que a gente pretende agora é mostrar qual é a fórmula para tangente de 2α, tá? Então, você relembra o seguinte, tangente de A mais B, a gente acabou de mostrar que é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B, tá? O que acontece aqui se a gente aplicar A igual a B igual a alfa, né? Então, a gente está interessado nessa situação aqui, ó. O que vai acontecer? Então, você vai ter o seguinte, tangente de alfa mais alfa é igual. Então, aqui vai ficar tangente de alfa mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa. Mas aqui em cima, 1 tangente de alfa mais 1 tangente de alfa vai dar 2, né? Então, vai ficar 2 vezes tangente de alfa. E embaixo também, o que vai acontecer? Vai ficar 1 menos. O que é tangente de alfa multiplicado pela tangente de alfa? É o quadrado da tangente de alfa. E a gente representa isso assim. TG, coloca aqui um 2 e aqui o alfa. Então, esse aqui é o quadrado da tangente de alfa. E aqui, basta observar que alfa mais alfa é 2α, né? Então, a gente acaba de deduzir a fórmula da tangente do arco duplo, tá? Portanto, a gente vai ter o seguinte aqui. Tangente de 2α é igual a 2 vezes a tangente de alfa
dividido por 1 menos o quadrado da tangente de alfa, tá? Então, essa aqui é a fórmula do arco duplo, tá? É claro que para lembrar essas coisas, a gente tem que fazer aplicações, as questões, bastante exercício, certo? Bom, vamos aqui para o próximo passo. Então, aqui eu já vou partir, né? A teoria que eu tinha para desenvolver hoje era essa, já vou partir para aplicações e exercícios, tá? E essas aplicações podem ser de coisas que a gente viu nas aulas passadas. Pode ser lei dos cossenos, tá? Pode ser qualquer coisa, não necessariamente dessas fórmulas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos para essa primeira aqui. Então, a questão da Mackenzie, né? Diz o seguinte, são dados dois lados B e C de um triângulo, e a sua área S é 2/5 de BVC, o produto dos lados. O terceiro lado pode ser expresso por... Então, tá aqui as alternativas. Então, a situação que você tem aí é a seguinte, você tem um triângulo, né? Você não sabe se ele é acutângulo, obtusângulo, você não sabe. Eu estou fazendo aqui o desenho meio que na doida, né? Mas o que eu sei? Tem dois lados aqui, B e C, tá? Vai ter dois lados aqui, B e C. E ele quer saber o terceiro lado. Eu vou chamar aqui de X, tá? Esse X pode ser expresso em função de B e C, certo? E aqui eu vou ter um certo ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. E ele deu a área, né? Como é que eu sei que a montagem tem que ser essa? Porque não tem como, se ele tiver dado essa área aqui, ele ter colocado o alfa bem aqui entre o C e o X. Se é o X que ele quer determinar, não o B e nem o C, né? Então a montagem tem que ser mais ou menos essa aí. A única variação que pode ocorrer é o seguinte, é esse ângulo aqui ser maior do que 90 graus, né? E menor que 180, claro, para ter um triângulo. Pode ser uma figura assim, né? Pode ser uma figura assim, onde tem o alfa aqui, eu tenho o B e o C aqui, e aqui eu tenho o X, né? Mas, né, o que mudaria seria só a questão do ângulo alfa ser agudo ou obtuso. Então, o que acontece? A gente já viu a fórmula trigonométrica para calcular essa área, né? Que é aquela fórmula do seno, né? Então, a área S do triângulo, ela vai ser o produto B vezes C pelo seno do ângulo alfa dividido por 2. Só que essa área aqui ela foi fornecida na questão. A questão fala que essa área é 2BC sobre 5. Então, você tem 2/5 de BC igual a BC seno de alfa sobre 2. O que isso aqui vai nos permitir determinar? Vai permitir determinar o seno do alfa. Porque note o seguinte, a gente vai aqui cancelar o B com o B, vai cancelar o C com o C, e aí nós ficamos com o seguinte, ó, 2 sobre 5 igual a seno de alfa sobre 2, tá? Multiplique isso e inclui isso, então vai ter 5 seno de alfa, 5 vezes o seno de alfa, igual a 2 vezes 2, que é 4. Aí você pega esse 5 que está multiplicando e passa dividindo. Então você vai ter aqui o seguinte, o seno de alfa é igual a 4/5, 4 sobre 5, tá? Guarda isso aqui. Bom, o que acontece? A gente pensa, a lei dos senos eu não vou usar porque tem que ter dois ângulos, teria que ter dois senos. E eu só tenho aí o seno do alfa. Então, o que eu vou pensar? Tentar utilizar a lei dos cossenos, né? O x ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do alfa. Bom, mas para fazer isso, eu preciso do valor do cosseno do alfa. Então, eu tenho que pensar um pouquinho. Como é que eu posso, a partir do seno do alfa, obter o valor do cosseno? A chave encontra-se na RTF, Relação Trigonométrica Fundamental. O que a RTF diz? Que o quadrado do seno, de qualquer ângulo ou arco, né? Mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Então, é o seguinte, eu já tenho o seno, é 4/5. Então, aqui vai ficar 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Então, eu vou passar 16 sobre 25 para o outro lado negativo. Aí vai ficar cosseno quadrado de alfa igual a 1 menos 16 sobre 25. 25 menos 16 é 9. Fazendo aqui o MMC rapidinho, tá? Quando a gente vai extrair a raiz quadrada, tem um porém aqui, né? O cosseno está ao quadrado. Então, cosseno de alfa, a gente tem que colocar aqui mais ou menos, porque a gente não sabe o quadrante em que o alfa se encontra. Raiz quadrada de 9 sobre 25.
Se o alfa estiver no primeiro quadrante, a gente sabe que o cosseno lá é positivo. Mas tem o porém que ele pode estar no segundo. Ele pode ser um ângulo obtuso, né? Então a gente não sabe. Então a gente tem que deixar assim. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então esses são os possíveis valores, tá? Para o cosseno do alfa. O que que acontece? Ó, volta na questão e faz uma reflexão. O terceiro lado pode ser expresso por isso que ele fala em pode ser expresso. Porque existem dois valores possíveis para o cosseno de alfa. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí o que que a gente faz? Aplica a lei dos cossenos. Então agora, ó, a gente vai para a lei dos cossenos. Então vamos lá. Então, lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, o que que vai acontecer? O x ao quadrado vai ser igual ao b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do alfa. Agora presta bastante atenção aqui. X ao quadrado vai ser igual a quê? B ao quadrado mais C ao quadrado. O que que acontece se a gente troca isso aqui por mais ou menos 3/5? Quando a gente vai ler esse sinal de menos aqui, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então aqui, ó, vai ficar mais ou menos, né, de novo, 2bc vezes 3/5. Então daqui, o que que a gente vai obter? O x vai ser o seguinte, x ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, mais ou menos 2 vezes 3, 6, né? 6/5 de BC. Esse mais ou menos, né, vai indicar só as duas opções. O x quadrado pode ser B2 mais C2 mais 6/5 de BC, ou pode ser B2 mais C2 menos 6/5 de BC. Como a gente está interessado no x, e o x não pode ser negativo, a gente vai extrair a raiz quadrada. Então, x é igual. Aqui não bota mais ou menos, né? Porque o x não pode ser negativo. Raiz quadrada desta expressão aqui. Que é b ao quadrado mais c ao quadrado, mais ou menos 6/5 de BC. O que nos resta agora, pessoal, é olhar os itens, tá? E ver qual item se encontra um desses dois resultados aqui, tá? Então, B2 mais C2, mais ou menos 6/5 de BC. Então, vamos olhar aqui as opções. Então, temos aqui, ó, B2 mais C2 menos 6/5 de BC. Perceba que ele não pode botar as duas respostas possíveis, senão a questão teria que ser anulada, né? Já que você tem que marcar apenas um item. Então, a alternativa correta está aqui no item A, tá? Então, o que a gente precisou para essa questão? Trabalhar a fórmula trigonométrica da área do triângulo, achar o seno do alfa, a partir do seno, do valor do seno, encontrar o cosseno pela relação trigonométrica fundamental. E aí, depois disso, a gente precisou o quê? Chegar na lei dos cossenos, aplicar a lei dos cossenos para saber quem é o x em função de B e C, tá? Então, essa daqui foi a primeira questão. Vamos aqui para a segunda. Então, aqui é uma questão um pouco diferente, mas também trabalhando a trigonometria, né? O que ele diz aqui? A figura a seguir mostra um retângulo ABCD, onde AB é igual a BN, que é igual a MN, que é igual a NC. Então, vamos localizar essas medidas. Ó. AB é igual a BN, que por sua vez é igual a MN, que por sua vez é igual a NC. Tá? Além disso, o que acontece? O que ele quer saber? Ele te dá esse ângulo θ aqui, que é MAN, tá? Então, o ângulo MA, chapéuzinho no A, N, isso aqui é o θ, tá? Calcule 6 tangentes de θ mais 51. Então, a gente precisa determinar o valor dessa expressão aqui. 6 vezes a tangente de θ, o 51 é fora, tá? Mais 51 aqui, tá? A gente quer saber o valor dessa expressão. Então, parece poucas informações, mas já tem informações valiosas a partir dessas medidas que são iguais. Porque se a medida do AB é igual a BM, primeiro, você sabe que o ABCD é um retângulo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Como o AB é igual a BM, então isso aqui é um triângulo isósceles, esse triângulo ABM aqui, ó. Isso é um triângulo isósceles. É um triângulo retângulo isósceles. Então, esses ângulos internos aqui, cada um deles, ó, esse aqui e esse daqui para cá, medem ambos 45 graus.
tá? 45 graus. Certo? O que que acontece, né? O que que acontece? Eu consigo expressar a partir do 45 graus e do θ, esse ângulozinho no cantinho aqui, ó. Esse ângulozinho ANM ou ANB, tanto faz, até onde você vai aqui, não importa. O que importa é o vértice. ANM, tá? Então, o que é esse ângulo aqui? Então, lembrando, esse ângulo aqui, ele é externo em relação ao triângulo AMN, tá? E a gente sabe que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Como o 45 tem que ser a soma do θ com esse cara aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser 45 menos θ. Porque se eu pegar 45 menos θ e somar com θ, vai cancelar o θ, menos θ que é zero, e vai ficar o 45. Outra forma de você ver que aqui tem que ser 45 menos θ seria esse ângulo aqui, ó. O ângulo de meia volta é 180 graus. Você vai acabar descobrindo que isso aqui é 135 graus. Como a soma desses três ângulos tem que dar 180, 135 mais θ, mais 45 menos θ vai cancelar, aí vai ficar 135 mais 45, que é 180, né? Então, você pode deduzir também pela soma dos ângulos internos do triângulo, tá? Que esse ângulo aqui tem que ser 45 menos θ. Como o 135 não vai ser muito importante para mim, na minha solução aqui eu não vou trabalhar com ele, pode ser que alguém trabalhe com ele em outro tipo de solução, tá? Mas a solução que eu fiz não precisou, então eu vou deixar só o que interessa aqui, tá? Então, o que que acontece? Eu vou dar um nome para essa medida aqui que é igual, eu vou chamar de A. Então, essa medida aqui é A, e essa medida aqui é A. E a partir daqui eu vou observar esse triângulo aqui muito interessante, o triângulo ABN, né? Que é um triângulo retângulo, onde eu tenho esse ângulo 45 menos θ. Eu sei que o cateto oposto ao 45 menos θ é A, e que o cateto adjacente, é BN, no caso, vai ser A mais A, ou seja, vai ser 2A. Então, a partir da observação do triângulo ABN, eu vou concluir o seguinte, que a tangente de 45 graus menos θ é igual ao cateto oposto, que é AB, que é A, sobre o cateto adjacente, né, que é o BN aqui, né, que é A mais A, que vale 2A. Então, note o seguinte, saber a medida A não importa, né? Ela vai ser aqui cancelada. Então, essa medida aqui vai ser cancelada sempre. E aí, a tangente de 45 menos θ, né, ela é 1/2, sempre. Então, isso aqui é uma coisa valiosa. Por quê? Porque na aula de hoje a gente já viu como a gente pode desenvolver isso aqui a partir de uma fórmula, a tangente da diferença. Essa tangente da diferença aqui, desenvolvendo a fórmula, como é que ela fica? Ela fica tangente de 45 menos tangente de θ sobre 1 mais tangente de 45 vezes tangente de θ, tá? Então, essa é a fórmula que a gente viu hoje. Isso aqui é a tangente de 45 menos θ, que a gente sabe que vale 1/2. Então, nosso objetivo é determinar a tangente de θ para saber essa expressão aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Para a gente trabalhar aqui as contas com mais precisão, sem ter que estar escrevendo tanto, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que tangente de θ é um certo, sei lá, x, tá? Então, nosso objetivo é determinar o x. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, daqui a gente vai ter o seguinte, ó. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Tangente de 45 é 1, né? Então, vai ficar 1 menos x sobre 1 mais 1 vezes x, que vai dar x, né? Então, aqui eu já vou deixar aqui x, porque 1 é neutro na multiplicação. Aqui vai ser x, igual a 1/2. Então, aqui eu vou trabalhar a proporção. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. 1 vezes 1 mais x, isso é 1 mais x. E o 2 aqui vai distribuir, 2 menos 2x. Então, vai ficar x, que já está aqui, mais 2x, que vem para cá, igual a 2 menos 1. Então, você vai ter 3x é igual a 1. Portanto, x é 1/3. Né? O x é 1/3.
Ou seja, eu acabo de descobrir quanto é que vale a tangente do θ. Portanto, a tangente do θ é 1/3. Opa, aqui é θ. 1/3, tá? Tangente do θ é 1/3. Se eu sei quanto é a tangente do θ, então acabou. Agora eu calculo o valor da expressão. Então, a expressão é igual a quê? 6 vezes tangente de θ mais 51. Então, vai ficar 6 vezes 1/3 mais 51, que é uma conta bem tranquila, né? 6 por 3 é 2, né? 2 vezes 1 é 2, mais 51. 51 mais 2, 53. Isso aqui é a resposta final, certo? Então, uma questão bem bacana, onde a gente teve que trabalhar a fórmula da tangente da diferença, né? Que já surgiu uma aplicação de uma coisa que a gente viu hoje, tá? Vamos para a próxima aqui. Então, a questão do ITA, né? No losango ABCD, a soma das medidas dos ângulos obtusos é o triplo da soma das medidas dos ângulos agudos. Então, isso aqui é só para encher linguiça, tá? A gente vai já traduzir em termos simbólicos o que isso aqui está dizendo. Se a sua diagonal menor mede D centímetros, então seu lado medirá. Então, aqui tem as opções. Então, losango, vocês já sabem como é. Vocês estão cansados de saber que não é um losango, né? É um quadrilátero, é um paralelogramo especial, né? Os 4 lados desse paralelogramo têm a mesma medida, né? São congruentes. Ele vai possuir uma diagonal maior e uma diagonal menor. Essas diagonais se cruzam no seu ponto médio e formam ângulos de 90 graus. Ou seja, as diagonais são perpendiculares, em outras palavras, né? Então, tem aqui mais ou menos o desenho do losango. E aí, ele vai ter os ângulos internos dele, né? Tem 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. Os ângulos obtusos eu vou chamar de alfa. Então, esse ângulo aqui é alfa e esse aqui também é alfa, onde esse alfa é maior que 90 e menor que 180. Os ângulos agudos eu vou chamar aqui de beta. Opa, deixa eu ajeitar esse beta aqui. Beta. Esse aqui também vai ser beta, porque os agudos são iguais. Assim como os obtusos são iguais entre si, os agudos vão ser iguais entre si. O que ele está dizendo aqui? Ó? Vamos traduzir isso. No losango ABCD, né, eu posso chamar aqui de A, B, C, D. Aliás, CD tem que ser aqui. A, B, C, D. Né? Preservar aqui o sentido. Então, o que acontece? A soma das medidas dos ângulos obtusos, o que é a soma das medidas dos ângulos obtusos, então? É alfa mais alfa. A soma das medidas dos ângulos obtusos é igual ao triplo, né, da soma das medidas dos ângulos agudos. Qual é a soma das medidas dos ângulos agudos? Beta mais beta. Aqui é beta mais beta. Então, de cara, você tem que 2 alfa é igual a 3 vezes beta mais beta, né, que é 2 beta. Aqui vai ser igual a 3 vezes 2 beta. Mas aí o que acontece? De cara aqui você cancela o 2 com o 2 logo, se você quiser. E aí já tem uma relação entre o alfa e o beta. Quer dizer, o alfa é o triplo do beta, 3 beta, tá? Isso aqui vai ser importante para nós. É claro que não só isso, né? A gente precisa deduzir mais coisas aqui. O que eu disse para vocês lá no comecinho? O que o losango é? O losango, ele não deixa de ser um paralelogramo. O que é um paralelogramo, né? É um quadrilátero que tem lados paralelos 2 a 2. Ou seja, esse lado BC aqui, né? Ele vai ser paralelo, esse ladinho aqui, ó, ele é paralelo a esse lado AD aqui, ó. Então aqui você tem um par de retas paralelas. O que acontece nesse par de retas paralelas aqui? Deixa eu ver se eu faço alguma mágica aqui para melhorar esse negócio. Não dá não. Vou ter que fazer de novo aqui. Tem nada não, a gente faz de novo, não tem problema. Vamos aqui. Sei que o desenho não é perfeito não, mas é para dar uma ideia, né? Então, a paralela mais ou menos aqui. Então, ó, vou tentar arrastar ela aqui. Então, tá aqui a paralela aqui. Reta suporte do lado AD. Existe aqui uma transversal. Pode ser BA, por exemplo. Então, essa transversal aqui, ó. E a gente já sabe, né, da geometria plana, que retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos chamados de correspondentes, né?
Então, os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, ou seja, se esse cara aqui é beta, esse ângulo bem aqui do lado do alfa, ele também é beta. Onde eu tenho aqui um ângulo de meia volta, ó. O que a gente sabe, então? Que os ângulos vizinhos, né, os ângulos adjacentes de um losango são suplementares, ou seja, alfa mais beta, isso aqui é igual a 180 graus. Olha aí que legal. Então, a partir dessa relação dessa, eu consigo achar valores para alfa e beta, certo? Então, ângulos vizinhos de qualquer paralelogramo. Isso não acontece só no losango, não. É qualquer paralelogramo, tá? Ângulos vizinhos sempre são suplementares. Então, você sabe que alfa mais beta é 180. Você sabe que o alfa é 3 beta. Então, 3 beta mais beta é igual a 180. Ou seja, isso implica 4 beta é igual a 180. Logo, o nosso beta, ele vai ser 180 dividido por 4. E vai dar um resultado bem bacana. Esse beta aqui, ó, dá 45 graus. Tá? Olha que valor legal, um valor notável, né? E aí, o que acontece? Aqui eu sei que o valor do alfa, então, eu tenho bem deduzo o alfa. O alfa é 3 beta. Então, vai ser 3 vezes 45. E dá um valor bacana também, né? A gente já viu trigonometria no círculo, a gente sabe calcular o seno, cosseno, né? Até a tangente de 135 graus a gente sabe calcular agora, diretamente, tá? Mas e o que ele pedia? Se a sua diagonal menor, então perceba que o beta que é o ângulo agudo, então a diagonal menor, pessoal, tá oposta a ele, né? Diagonal menor é essa daqui, ó. Essa diagonalzinha aqui, ó. Então essa diagonalzinha menor aqui, ele informa que ela é D, né? Esse aqui para nós é o D. Se sua diagonal menor é D, então seu lado medirá. Eu vou chamar o lado aqui de X. Então, qual é o nosso objetivo final agora, para responder a questão? É encontrar o lado X do losango, aqui é X, aqui também é X, em função do D. Como o ângulo que está oposto ao D é o beta, então vou considerar o 45 graus. Se ele tivesse dado a diagonal maior, né, como D, então eu iria olhar o alfa. Eu teria que olhar os 135 graus. O que eu vou utilizar agora para determinar o X? Lei dos cossenos, tá? Então aqui eu vou utilizar a lei dos cossenos com base no ângulo beta para calcular o X em função do D. Então perceba que o beta está oposto ao D, ó. Então o próximo passo é a lei dos cossenos. Então vamos aqui, ó. Então, lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Então, vamos lá. O D ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado, mais o outro lado também é x, menos o dobro do produto dos lados, né? Pelo cosseno do ângulo entre eles, que é beta, que é 45 graus, tá? Então, aqui, interessante, vai ficar o seguinte, ó. A gente vai ter D ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, menos, aqui de novo, 2x ao quadrado, multiplicado pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, d ao quadrado vai ser igual. O que vai acontecer aqui, ó? Eu posso cortar aqui esse 2 com esse, e logo em seguida, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, né? Então, eu vou ficar com o seguinte aqui, x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar só o 2, menos, aqui vai ficar o raiz de 2. O que tiver aqui multiplicando, a gente vai passar para cá para baixo dividindo, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, a gente vai ficar com d ao quadrado sobre 2 menos raiz de 2 igual a x ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a d ao quadrado sobre essa diferença, 2 menos raiz de 2. Sei que o x não pode ser negativo, então eu extraio a raiz, né? De um lado e outro, sem colocar mais ou menos. Então, daqui você vai ter o seguinte, o x vai ser igual a raiz quadrada de d ao quadrado sobre 2 menos raiz de 2. Lembrando lá aquela questão bem densa da demonstração, né? Eu falei lá uma propriedadezinha, né? Qual foi a propriedade que eu falei aqui? Módulo de y
Isso aqui é raiz quadrada de y2, né? Como o D é positivo, o módulo do D vai ser o próprio D, né? Então, eu posso aqui cortar o 2 com 2. Eu só posso fazer cancelamento aqui se eu garantir que o número D, que está na base da potência, é positivo. Isso a gente garante porque o D é a medida da diagonal, né? Então, sempre lembrando esse conhecimentozinho aqui, tá? Não é só chegar aqui e cancelar. Você tem que garantir aqui. Esse D é positivo? É, porque ele é a medida da diagonal. Então, o X, né? Finalmente, o X vai ser igual a quê? D dividido, né? Por raiz quadrada, né? A raiz vai permanecer aqui. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, tá? Então, essa aqui é a expressão que me fornece o lado o lado do losango em função da sua diagonal menor. Vamos olhar aqui os itens, tá? Vamos olhar aqui os itens. 2 menos raiz de 2. Então, tá aqui D sobre raiz quadrada de 2 menos raiz de 2. Então, item B. Opa. Marcar aqui de outro curso, não vai destacar nada. Item B. Tá, pessoal? Eu pensei num negócio agora que eu vou falar aqui para vocês. Tentem racionalizar esse tipo de número depois, só para vocês treinarem uma coisa diferente. Como, eu vou deixar aqui uma pergunta final. Tem um pouco a ver com trigonometria, mas nem tanto, né? Pode ser que... Como racionalizar? Por exemplo, vou botar aqui 4 sobre raiz de 2 menos a raiz de 2. Pois pensem nisso, tá? Questão a título de desafio, tá? De curiosidade. Como é que a gente racionaliza isso aí, tá? Aqui a gente não racionalizou porque os itens lá já tem um item assim, né? Ele não se importou, ele foi bonzinho com a gente. Mas como é que a gente ia racionalizar isso aí, tá? Pensem depois, tá? Vamos aqui para a quarta. Então, na figura abaixo, calcule o valor do seno do ângulo alfa, tá? Lembre-se, ele dá um lembretezinho para nós. Lembre-se que seno de 2α é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, percebe aqui uma situação um pouco diferente da anterior. Lá a gente aplicou a lei dos cossenos, né? A gente tinha um ângulo, dois lados. Aqui a gente tem dois lados dados, ó. Tem o 5 e o 6, ó. E aqui tem dois ângulos opostos. Esse ângulo está oposto ao 6 e esse ângulo aqui está oposto ao 5. Então, eu falei, né, que isso é uma boa dica para a gente utilizar a lei dos senos. Tem dois ângulos e dois lados que foram dados, tá? O que ele quer saber? Calcule o valor do seno do alfa, tá? Então, a gente quer o seno desse alfa aí. Até que vale isso aqui, tá? Então, vamos aplicar a lei dos senos aqui diretamente. Vamos lá. Então, aplicando aí a lei dos senos, né? Então, aqui vai ser lei dos senos. A gente vai ter o seguinte. O 6 está para o seno do ângulo oposto. Então, 6 está para o seno de 2α. Assim como o 5 está para o seno de alfa. Então, seno de alfa. Mas aí o lembrete dele é valioso, ó. Porque aqui vai ter o seguinte. Então, isso implica que 6 está para... O que é seno de 2α? O que é isso aqui? É 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa, né? Deixa eu ajeitar esse traço aqui de fração. Igual, aí eu repito o outro lado, ó. 5 sobre seno de alfa. Olha aí que bacana. Como ali embaixo é produto, eu vou conseguir cancelar aqui seno de alfa com seno de alfa, ó. Aí o que vai ficar? O que vai restar daí? 6. E aí a gente pode dividir aqui se a gente quiser, ó. Mas eu não vou bagunçar muito, não. 6 sobre 2 cosseno de alfa igual a 5 sobre 1, né? 5 sobre 1. Então, multiplica em cruz. Então, vai ficar 10 cosseno de alfa igual a 6 vezes 1, que é 6. Portanto, o que é o cosseno de alfa? 6 sobre 10. Então, vamos lá. A gente pode melhorar esse resultado simplificando, né? A gente pode dividir aqui o numerador por 2 e o denominador também.
Então, aqui a gente vai obter o seguinte, o cosseno de alfa é igual a 3/5, né? Cosseno de alfa é 3/5. O cosseno, o sinal do cosseno determina um ângulo, que é o seguinte, ó. Eu estou dentro de um triângulo. Dentro de um triângulo, né? O ângulo tem que variar maior que 0 e menor que 180. Lembrando que o cosseno é assim, né? O sinal do cosseno. Se o cosseno é positivo, então o ângulo é agudo. E a figura confirma isso, né? Ó, o ângulo alfa é agudo. E o 2α também, né? E o 2α também, tá? Então, o que acontece? Não teria como o seno de alfa ser negativo, né? Lembrando que aqui são os sinais do cosseno. Como é que são os sinais do seno? Quem lembra, né? Os sinais do seno são assim, né? Mais e mais, menos e menos. Aqui os sinais do seno. Então, o seno não determina o ângulo porque você não tem a certeza de se o ângulo é agudo ou obtuso a partir do seno. Porque, por exemplo, se o seno do ângulo for 1/2, pode ser 30 graus, mas também pode ser 150 graus, entendeu? Então, o seno não determina o ângulo, mas o cosseno determina o ângulo, né? Porque se o cosseno for positivo, você sabe que o ângulo é agudo. Se o cosseno for negativo, você sabe que ele é obtuso, né? Mais uma vez, lembrando que você está dentro de um triângulo, né? Você está dentro de um triângulo, então o ângulo é maior que 0 e menor que 180. Não tem ângulo de 210 graus dentro de um triângulo, né? Certo? Bom, o que ele pedia na questão? Vamos voltar aqui. Ele não pediu o cosseno, sim o seno do alfa. Então aqui a maneira legal de você proceder é o seguinte. Você pode trabalhar aqui a RTF para concluir, tá? Então, pela RTF, você sabe o seguinte, que o seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. É a mesma coisa que dizer que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1, né? Mesma coisa. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 menos 3/5, tudo ao quadrado. Então é 1 menos 9 sobre 25. Então aqui dá, fazendo MMC rapidinho, 25 menos 9 dá 16 sobre 25. Então isso aqui é o seno ao quadrado de alfa. Vamos extrair a raiz quadrada, né? Então preste atenção na parte final da conclusão, tá? Então, seno de alfa seria mais ou menos raiz quadrada 16 sobre 25. E seria mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos, né? 4 sobre 5, né? Então, como alfa é maior que 0 e menor que 180, na verdade, melhor do que isso, alfa é maior que 0 e menor do que 90, ele é agudo, né? Segue-se que seno de alfa é positivo. Portanto, seno de alfa é igual a 4 sobre 5. Tá? Então, esse é o valor do seno de alfa. Essa é a resposta. Circula ela aqui. Tá bom? Essa aqui é uma questão aberta, não tinha alternativas. Então, a gente termina aqui. Tá? Então, aí, lei dos senos, RTF. Relação trigonométrica fundamental. Vamos para a próxima aqui. O que ele fala nessa questão? Um cliente encomendou uma lâmina de vidro em forma de paralelogramo, com um perímetro de 50 centímetros, devendo um dos lados ter 5 centímetros de diferença em relação ao outro, e com o menor ângulo interno igual a 15 graus. Para fazer o orçamento, o vidraceiro precisa calcular a área dessa lâmina de vidro. Dado, seno de 15 é 0,26, cosseno de 15 é 0,96, aproximadamente, claro, tangente de 15, 2,70. A área da lâmina em centímetros quadrados é. Então, qual é a situação que você tem aí? Presta bastante atenção. Você tem um paralelogramo, vou desenhar ele aqui do lado, tá? Mais ou menos. Como eu quero que esse aí seja o maior lado, eu vou fazer um pouquinho maior. Você tem um paralelogramo aqui. Vou fazer mais ou menos aqui até onde vai, né? E assim. Aqui, ó, você tem aqui o paralelogramo, tá? O que acontece, né?
tem uma diferença de 5 centímetros em relação entre o lado maior e o lado menor. Então, o lado menor eu vou chamar de x. Se tem que existir uma diferença de 5 centímetros entre o lado maior e o lado menor, então o lado maior vai ser x mais 5. E aqui vai ser x mais 5. Ele te forneceu o perímetro. Perímetro é igual a 50 centímetros. E aí eu já vou falando e fazendo as contas. A partir do perímetro, dá para obter o x, né? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, x mais x, aqui é 2x. X mais 5 mais x mais 5 é 2x mais 10. Igual a 50. Então, eu vou ter o seguinte aqui. 4x mais 10 igual a 50. Daí, 4x é igual a 40. Portanto, x é 10. Pronto. Tá? Aí, o ângulo agudo vai ser de 15 graus. Onde é que eu localizo aqui na figura o ângulo agudo? É claro que o ângulo agudo não é esse aqui, né? Pela figura, né? O ângulo agudo vai ser esse aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é de 15 graus. E ele quer saber a área dessa peça de vidro aí. Então, preste bastante atenção. Todo paralelogramo, a gente pode dividir ele em dois triângulos congruentes, por uma de suas diagonais. Então, eu vou dividir a peça em duas peças congruentes aqui, por essa diagonal, ó. Essa diagonal menor aqui, ó. Perceba que eu tenho dois triângulos congruentes aí, ó. Porque esse ângulo interno aqui, os ângulos opostos, né, em qualquer paralelogramo são iguais. Então, aqui também é 15. Então, perceba que esses triângulos aqui são congruentes. Lado, ângulo, lado. Lado, né, ângulo, lado. Então, de novo, peguei o x, o 15, x mais 5. O x, o 15, x mais 5. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, o que acontece? Para calcular a área da peça, basta que eu faça o seguinte. Calcule a área deste triângulo e multiplique por 2. Mas a gente sabe uma fórmula trigonométrica para a área do triângulo. Qual é? Esse lado multiplicado por esse, vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, é isso que a gente tem que fazer. E o x a gente já tem, ó. Nota o seguinte, eu obtive aqui o x, então 10 mais 5 aqui vai ser 15, e aqui vai ser 10. Então, eu vou chamar essa área de área 1. Então, a área da peça, né, da peça, vai ser igual a 2 vezes a área 1. Ou seja, vai ser 2 vezes o quê, pessoal? 10 vezes 15, multiplicado pelo seno do ângulo, dividido por 2. De cara aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode aqui cancelar esse 2 com esse, né? E aí a gente vai ter o seguinte aqui. Vai ter 150 vezes o seno de 15. Não é à toa que na questão o cara me deu o seno de 15, né? Não é à toa. Eu vou usar 150. Quanto é o seno de 15? Foi informado aqui. Aproximadamente 0,26, ó. 0,26. Há várias formas de fazer essa continha aqui, né? Você pode preferir por transformar em fração, o 0,26. Então, isso aqui é 150. O que é 0,26? É 26 centésimos. Aí, aqui eu vou cortar aqui um zero com esse zero aqui. Então, a continha que eu tenho que fazer é 15 vezes 26 sobre 10. Vamos fazer essa continha aqui. Então, 26 vezes 15, né? 5 vezes 6, 30, vai 3. 10 com 3 são 13. 1 vezes 6, 6 vezes 2 é 2. 0, 6, 3, 9, 39. 390. Dividido por 10. Agora, o que faz? De novo, corta o 0 com 0 aqui. Então, isso aqui vai dar 39. Muito interessante e bonito que você coloque as unidades, né? Então, se aqui está em centímetros, a área está em centímetros quadrados, né? cm2. Tá? Então, essa é a área da peça de vidro, tá bom? 39 centímetros quadrados. Então, aqui, pessoal, o item correto aqui vai ser o item C. Certo? É claro que esses valores de seno, cosseno e tangente aqui são aproximados, né? O seno de 15, o cosseno de 15, a tangente de 15 são números irracionais, né? São números irracionais. A gente confirma isso aplicando as fórmulas, né?
Seno de 15 é seno de 45 menos 30. Cosseno de 15 é cosseno de 45 menos 30. Tangente de 15, tangente de 45 menos 30. Aí você utiliza aquelas fórmulas lá do comecinho da aula para calcular esse seno, cosseno e tangente em termos de radicais, tá? Expressão de radicais. Ok? Então, uma questãozinha bem bacana. Vamos aqui para a sexta. Opa. Vamos aqui para a sexta. Então, essa é bem simples, essa sexta aqui, tá? O que ele fala aí? O hexágono convexo ABCDEF, então tá aqui, ó, ABCDEF. O que ele é um hexágono? Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não é regular, né? Mas é um hexágono, tá? Ilustrado abaixo, tem todos os seus ângulos internos medindo 120 graus. Essa informação é muito importante. Esse cara aqui mede 120 graus, então esse aqui do ladinho tem que medir 60. Se esse carinha aqui mede 120 graus, esse carinha aqui do lado mede 60 também. Isso é uma coisa bacana, porque olha esse triângulozinho pontilhado aqui na ponta, ó. Se aqui é 60, aqui é 60, aqui também é, né? Então é um triângulo equilátero. Então essa medida vai ser igual a essa, tá? Então, o que acontece? Isso vai acontecer praticamente em toda a figura, tá? Nos cantos da figura. Como aqui é 120 graus, aqui vai ser 60. Aqui é 120 graus, aqui vai ser 60. Aqui é 120 graus, aqui é 60. 120 graus, 60. Então, esses triângulos que estão pontilhados nas pontinhas aqui da figura, eles são todos equiláteros, tá? Isso é uma coisa bacana, a gente saber isso. O que vai ser bacana? O AB é 6, então vamos lá. Eu vou apagar aqui o que eu fiz por enquanto. E aí eu fiz isso só para concluir que eles são equiláteros, tá? O AB é 6, então aqui também é 6, aqui também é 6. O BC é 10. Então, onde é que está o BC? Aqui é 10. O BC é 10. O CD é 4. Então, aqui é 4 e aqui também é 4, tá? E o DE é 14. Cadê o DE, pessoal? O DE é 14 aqui, ó. 14, tá? O que acontece? Em consequência dos triângulozinhos menores serem equiláteros, esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo daqui de cima é 60 graus, e esse ângulo aqui do cantinho também é 60 graus. Ou seja, eu deduzo que o triângulo grandão também é equilátero. Olha aí que coisa bacana, né? Então, se esse triângulo grandão também é equilátero, o que acontece? O lado dele tem que medir a mesma coisa. 6 mais 10 dá 16. 16, né? 16. Mais 4 dá 20. Então, esse lado todinho também tem que medir 20, esse lado aqui de baixo. Então, 14 mais 4 dá 18. Para 20, então é 2. Olha aí que bacana. Então, eu descobri que o lado desse triângulozinho menor vale 2, ó. Vale 2. E eu tenho como saber quanto é a F. 2 mais 6 é 8, né? 8 para 20, né? 12. Então, aqui é 12. Então, os dados da questão a gente já tem praticamente quase todos. Vamos ver a pergunta, né? O que ele pergunta? Qual a área do hexágono? Então, para responder qual a área desse hexágono, apesar de parecer que é uma coisa complicada, o negócio vai se tornar bem simples, né? Ah, professor, não é um hexágono regular, não. Como é que, sei lá, como é que calcular a área disso? Não precisa você calcular diretamente a área dele. O que é que você vai pensar? Para calcular a área dessa região aqui, desse hexágono, você pega a área da figura toda e tira os 3 triângulos. A figura toda é um triângulo equilátero, de lado 20. Então, a área desse triângulo todo aqui, eu posso batizar ele de ABC. Então, a área, vou chamar de S, do triângulo ABC, vai ser igual a quê? Aliás, não posso chamar de ABC, né? Não posso, porque já tem esses pontos ali batizados de A, B e C. Então, aqui, vamos ver, ele já usou até o F, né? Então, vou chamar aqui de G, H e I. Então, a área do triângulo GHI, vou escrever aqui, tá? A área do triângulo GHI vai ser simplesmente o quê, pessoal? Vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? A área do triângulo equilátero. Se você quiser, você deduz essa fórmula aqui pela fórmula do seno, né? Que vai ser
L vezes L, seno de 60 dividido por 2. Aí vai ficar L ao quadrado. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Aí vai ficar exatamente isso aqui, né? Relembrando. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que é 4. Tá? Então aqui vai dar quanto? Quanto é o L? 20. 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai dar 400 raiz de 3 sobre 4. Então a área grande eu sei que vale quanto? 100 raiz de 3. Tá? Então, essa área grande vale 100 raiz de 3. Dessa área grande, eu tenho que subtrair aqui a área do triângulo ABG. Então, quanto é a área do triângulo S, triângulo ABG? A área do triângulo ABG vai ser lado ao quadrado, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 36 por 4 dá 9. 9 raiz de 3. Qual vai ser a área do triângulo aqui do cantinho? CDH. CDH. Lado ao quadrado, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 por 4 dá 4, né? 4 raiz de 3. E por fim, o último cantinho que falta eu retirar, né? Qual vai ser a área do triângulo FE? Qual vai ser a do FE? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4, então cancela logo aqui, vai dar raiz de 3. Então, a área do hexágono ABCDEF, né? Então, vou representar aqui por S. Então, S do ABCDEF, do hexágono, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 100 raiz de 3, menos a soma das áreas dos três triângulos. 9 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais raiz de 3. Até que dá isso aqui. Então, vai dar 100 raiz de 3, menos, quanto é dessa soma aqui? 14, né? Quanto é que dessa subtração? 100 se tu tira 10, fica 90. 90 se tu tira 4, fica 86. Então, aqui dá 86 raiz de 3. Eu gosto de colocar a unidade, né? Mas, como ele não deu unidade aqui, a gente não tem a obrigação de colocar, não. Seria unidades de área, tá? 86 raiz de 3. A gente poderia colocar aqui... Ah, deixa eu comentar isso, né? A gente poderia colocar aqui... Alguém pode ver isso em alguma questão e achar estranho. O A, tá? Unidades de área, tá? Se você ver numa questão, o C é unidade de comprimento, tá? Então, aqui vai ser 86 raiz de 3. Resposta correta, o item A. Tá bom, pessoal? É isso aí, uma questão bem bacana também, né? A gente trabalhar essas conclusões aqui. Por que que a gente concluiu? O que que foi importante lá no começo? Por que que a gente concluiu que essas pontas têm que ser triângulos equiláteros? Porque ele informou na questão que os ângulos internos, apesar dele não ter todos os lados iguais, como a gente viu, que os ângulos internos todos medem 120 graus, né? E aí a gente concluiu que os vizinhos aqui medem 60. Então, 60 mais 60 mais 60, 180. Então, os triângulos das pontas têm que ser equiláteros. E isso nos permitiu concluir que o triângulo grandão também é equilátero, tá? Isso aí foi a chave da solução. Vamos lá, trabalhar um pouco mais da trigonometria das fórmulas, né? Fórmula do arco duplo aí. Na figura a seguir, o triângulo ABC, inscrito na circunferência, tem AB igual a AC, ou seja, ele é um triângulo isósceles. Então, AB, aqui, é igual a AC, é um triângulo isósceles. O ângulo entre o lado AB e a altura do triângulo ABC em relação a BC é alfa. Está aqui o ângulo alfa. Nessas condições, o quociente entre a área do triângulo ABC e a área do círculo, S, círculo, tá? Vou colocar assim. Da figura é dado em função de alfa, pela expressão ABCDE, tá aqui. Então é o seguinte, a gente quer saber essa área aqui, quer dizer, essa razão entre áreas em função de alfa, tá? Em função de alfa.
Quando ele fala em função de alfa, a gente tem que subentender que é em função do seno de alfa, ou do cosseno, ou da tangente, tá? Pode ser isso, certo? Então, para a gente visualizar melhor, aqui eu ampliei aqui a figura em outra folha. Então, preste atenção no que a gente quer. A gente quer a área do triângulo ABC sobre a área do círculo. Para fazer isso, eu vou batizar a área o lado igual aqui, que esse lado é igual a esse, eu vou chamar a medida de A, tá bom? A medida aqui é A e aqui é A. O que acontece? Como o triângulo é isósceles, essa altura relativa a ABC, ela é bissetriz também. A gente sabe que isso é uma propriedade da altura do triângulo isósceles, relativa à base. Então, aqui é alfa. Então, eu sei que a área do triângulo ABC, ela pode ser dada pela fórmula trigonométrica, que é o seguinte, produto dos lados pelo seno do ângulo entre eles, dividido por 2, né? Então, vai ser A vezes A, seno. Agora, qual é o ângulo entre os lados CA e BA? É alfa mais alfa, é todo esse ângulo aqui, ó. Ou seja, é 2 alfa. Então, seno de 2 alfa dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai me fornecer o seguinte, a área do triângulo ABC é A vezes A ao quadrado, multiplicado pelo seno de 2 alfa dividido por 2, tá bom? Então, isso aqui é a área do triângulo ABC em função do A e do seno do alfa, né? Do seno de 2 alfa. Ou, se você preferir, em função do A e do alfa, né? Isso aqui é a área do triângulo ABC. Agora, note o seguinte, eu vou chamar essa alturazinha aqui de H. Já já eu explico por que essa altura vai ser importante para nós. A gente precisa relacionar as duas, né? A gente precisa dar razão entre a área do triângulo e a área do círculo. Então, o que acontece? Para calcular a área do círculo, pessoal, a gente precisa do raio, né? A gente precisa do raio, né? Esse raio eu vou chamar de R, tá? De Rzão. Então, é o seguinte, é uma propriedade aqui, dada a simetria que existe, né, da figura em relação a esse eixo aqui, esse eixo da altura aqui, ó. Guarda uma simetria aqui em relação a esse eixo, né? Não bem esse, porque não ficou bem desenhado, mas quero que vocês prestem atenção aqui. Essa figura aqui, ela divide o círculo em 2 semicírculos, né? Tá? Esse eixo aqui, quer dizer, essa figura nesse eixo, tá? E aí, o que vai acontecer com isso aí? Aqui, ó, bem por aqui assim, vai estar o centro da circunferência, tá? Vai ser um pontinho aqui sobre essa altura aqui. Então, o que acontece? Fora isso, a gente pode deixar aquele eixo ali, tá? Determinado. Vamos deixar aqui o eixo traçado, né? Deixa eu colocar aqui o eixo de novo. Eu vou realmente trabalhar assim, porque eu acredito que seja mais fácil, tá? Eu vou colocar o eixo aqui. Então, o que você nota? Eu quero relembrar vocês conhecimentos de aulas anteriores. Quando eu ligo o pontinho C a esse pontinho de interseção aqui embaixo, esse ângulozinho que fica bem no cantinho aqui é um ângulo reto, né? A gente justificou isso, ó. Porque esse triângulo está inserido num semicírculo, né? Na semicircunferência, tá? E aí, como a gente sabe relações métricas também, o que vai acontecer? Esse pedacinho que vai de 90 até aqui embaixo, ó, deixa eu apagar um pouquinho, só um pouquinho aqui. Esse pedacinho que vai daqui para cá, ele vai ser o diâmetro menos H, ou seja, ele vai ser 2R menos H. Então, uma forma bacana de você achar uma relação entre o R, o H, o A, né, é você trabalhar relações métricas, tá? Ou você trabalhar potência de ponto aqui, tá? É uma ideia interessante, é uma ideia bacana de você desenvolver. Então, o que acontece, ó? Esse segmentozinho aqui, eu vou chamar ele de X. Tá? Então, de relações métricas no triângulo retângulo, você nota que aqui vai ser uma altura desse triângulo retângulo aqui em relação à sua hipotenusa aqui, vermelha. Então, esse x ao quadrado, por relações métricas, ele vai ser igual ao produto das projeções, ou seja, vai ser 2R menos H multiplicado pela outra projeção, que é o H, tá? Você tem que visualizar uma coisa assim, ó, tem um triângulo retângulo, tá aqui o ângulo 90 graus, que é esse ângulo aqui, aí tá aqui, baixou aqui, aqui tem o X,
E aqui tem as duas projeções sobre a hipotenusa. 2R menos H, e esse aqui é H. Então, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das suas projeções, tá? Então, estou resgatando, revisando um pouco de relações métricas também nessa questão. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 2RH menos H ao quadrado. Tá? Distribuindo H. Só que eu posso trazer isso aqui para o outro lado aqui, né? Então, eu vou ter x ao quadrado mais H ao quadrado igual a 2RH. Tá? E aí, o que acontece? Por Pitágoras, né? Observe isso aqui, ó. Isso aqui por Pitágoras vai ser igual a quê? Ó, o que é x ao quadrado, ó? Triângulo retângulo aqui, ó. O que é x ao quadrado mais h ao quadrado? A ao quadrado. Então, Pitágoras garante que isso aqui, a ao quadrado, é igual, então, a 2RH. É igual a 2RH. Certo? Então, a gente vai parar um pouco aqui. Quer dizer, não parar, né? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai expressar o R em função do A e do H. Então, daqui, a gente vai ter que o R vai ser igual a quê? A ao quadrado sobre 2H. Tá? Esse é o R. A partir que eu sei, do momento que eu sei o R, eu sei a área do círculo. Então, o que vai ser a área do círculo? A área S, né? A área do círculo vai ser igual a π raio ao quadrado. Ou seja, vai ser π. Mas o que é o R? É isso aqui tudinho, né? É A ao quadrado sobre 2H. Tudo isso aqui ao quadrado, né? Raio ao quadrado. Então, isso vai ficar π a elevado a 4 sobre 2 ao quadrado é 4, h ao quadrado, tá? Então, eu vou voltar lá na primeira página e aí vou substituir as expressões agora, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ser o seguinte. Qual é a área do triângulo? Vamos resgatar ela aqui. Qual é a área do triângulo? A ao quadrado seno de 2α sobre 2. Então, aqui vai ficar o seguinte. A ao quadrado, né? A ao quadrado, seno de 2α sobre 2. O que vai ser a área do círculo? A gente acabou de deduzir aqui embaixo. O que é a área do círculo? πa quarta sobre 4h ao quadrado. Então, vamos lá. Π a quarta sobre 4h2, né? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar a ao quadrado seno de 2α dividido por 2 pelo inverso da segunda. 4h ao quadrado sobre. Agora, aqui me permitam escrever π a quarta como sendo π ao quadrado vezes a ao quadrado, tá? O que a gente vai fazer agora? Cancelar o que der. Eu vou cancelar esse a ao quadrado com esse a ao quadrado bem aqui. Vou simplificar aqui por 2 dá 1 e aqui por 2 dá 2. Então, nota o seguinte aí. O que a gente obteve assim, então? Então, a gente vai ficar com o seguinte. Né? A gente vai ter... Isso aqui é igual a quê? Sobrou 2h ao quadrado. 2h ao quadrado. Seno de 2α. Dividido pelo quê? Por π ao quadrado. Agora, nota o seguinte aí, ó. Olha os itens. A gente não quer que esse H fique aqui, e nem essa medida A, que eu chamei o lado aqui do lado, os lados iguais do triângulo isósceles, né? Então, a gente tem que dar um jeito de manipular isso para esse H ao quadrado sobre A ao quadrado sumir daqui. Então, vamos voltar na figura aqui e observar o seguinte, ó. Vamos olhar aqui esse triângulozinho aqui de novo. A gente tirou o teorema de Pitágoras. A gente nota o seguinte, o cosseno do alfa, né? A gente observa nessa figura aqui, ó, que o cosseno do alfa é exatamente isso. É o cateto adjacente nesse triângulozinho aqui, ó, nesse triângulo aqui.
cateto adjacente vai ser H. Sobre a hipotenusa, está aqui o ângulo reto, ó. Olha onde é que está o A. Sobre a hipotenusa, que é A. Então, se você tem H sobre A, tudo ao quadrado, o que você tem é o cosseno do alfa ao quadrado, né? H2 sobre A2 é o cosseno ao quadrado de alfa. Então, pronto. Então, isso aqui vai ser igual simplesmente a quê? 2 sobre π vezes H sobre A, tudo ao quadrado, né? Isso aqui é H ao quadrado sobre A ao quadrado, vezes o seno de 2 alfa. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2 sobre π, que multiplica. O que é o H sobre A? Cosseno do alfa. Então, cosseno ao quadrado de alfa vezes o seno de 2 alfa. Vamos olhar os itens agora. Então, ó, 2 sobre π, seno de 2 alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa. Mesma coisa. Então, a alternativa correta aqui é o item E. Tá? Então, essa questão foi uma questão um pouco mais densa, né? A gente, uma questão da FUVEST, não costuma colocar questões muito na cara. Tem questões fáceis também, né? Mas tem questões medianas e mais trabalhosas, mais difíceis, né? Então, é uma questão um pouco mais trabalhosa. Você tinha que trabalhar a fórmula trigonométrica da área do triângulo, né? E aí tinha também que relacionar isso lá com as relações métricas aqui, né? O teorema de Pitágoras, relações métricas, e depois voltar e ter essa sacada aqui, de observar que o cosseno do alfa é exatamente aqui nesse triângulozinho aqui, ó, cateto adjacente, hipotenusa vai ser H sobre A, tá? Esse foi o lance final para a gente concluir aqui a relação entre as áreas, né? A área do triângulo e a área do círculo, ok? Essa questão aí foi um pouco mais trabalhosa, tá? Vou fazer o seguinte aqui, nesse final aqui, eu vou procurar fazer a que der para eu fazer mais rápido aqui, tá? Para a gente não estourar o tempo. Então, eu vou deixar essa aqui para a gente fazer próxima aula. Vou mandar esse material para vocês. Quero que vocês pensem nessa 8ª questão, tá? E vou selecionar alguma para fazer aqui nos minutos finais. Então, essa 10ª aqui é a última que eu vou fazer hoje, tá? Então, vamos lá. O que a gente observa aqui? Uma placa publicitária de altura H, então tá aqui a placa em cinza, tá? A placa é só isso aqui. H metros. Está colocada no alto de um edifício com a sua parte inferior a Y metros acima do nível do olho do observador. Então tá aqui o observador, ele vai olhando para cá. Daqui para cá tem Y metros e a placa está acima desses Y metros aqui em relação ao olho, né, do observador. Conforme a figura a seguir. A altura H em metros da placa publicitária pode ser expressa. Então, tá aqui as expressões aqui. A gente tem que achar o H em função da distância dele, aqui o observador se encontra, e do beta e do alfa, né? Pode ser o seno do alfa, cosseno, né? Pode ser a tangente do beta ou tangente do alfa aqui. Qual vai ser a expressão correta? Então, o que é que você analisa nesse esquema aqui? Primeiro que vai ter 2 triângulos retângulos aí que eu gostaria de destacar. Primeiro que eu vou destacar esse menorzinho aqui, tá? Então, o que eu destaco nesse triângulo menorzinho? O que eu vou destacar no triângulo maior? É o seguinte, ó, quais os elementos que a gente tem aqui? Ó, nesse triângulo menorzinho aqui, de abertura alfa, então você tem um alfazinho aqui é 90 graus, aqui é a distância do olho do observador até o prédio, é o D. Aqui, nesse menorzinho, é o Y, né? Certo? Então, esses são os elementos que a gente tem no triângulo menor. Quais elementos no triângulo grande? 90 graus, aqui não deixou de ser o D. Esse ângulo todinho aqui é o beta, ó. É o beta. E essa distância daqui para cá, pessoal, é Y mais a altura da placa. Y mais H, tá? Então, esses são os elementos do triângulo grande. Então, nosso objetivo é encontrar o H em função dessas outras coisas aí. O que a gente nota? Que a tangente do alfa aqui é Y sobre D, e a tangente do beta é Y mais H sobre D. Então, vamos lá, presta bastante atenção aí. Tangente do alfa é Y sobre D, e, por sua vez, a tangente do beta vai ser Y mais H sobre D.
O bacana aqui, de fazer essa conta rapidinho, é o seguinte, a gente quebrar isso aqui em duas frações, y sobre d mais h sobre d. Olha que bacana. E aí, por que vai sair rapidinho agora a questão? Porque o y sobre d é exatamente aqui a tangente de alfa. Ó. Então, daqui a gente vai ter o seguinte. Portanto, daqui, tangente de beta é igual. O que é isso aqui, y sobre d? Tangente de alfa mais h sobre d. Passo tangente de alfa para o outro lado negativo, então tangente de beta menos tangente de alfa é igual a h sobre d. Coloca aqui um embaixo, trabalha a proporção. Portanto, a altura h da placa é d que multiplica tangente de beta menos tangente de alfa, tá? Então, essa é a altura da placa em função das coisas que foram dadas no problema. Foi dado o alfa, o beta e a distância do observador até o muro, até o prédio, tá? Então, o item correto aqui, pessoal, é o item A.